Bom dia aos amados amigos e irmãos aqui presentes e aqueles que estão em outras nações. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam com cada um de vocês e comigo também. No nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele nos abra as Escrituras e o nosso entendimento para compreendermos a palavra de Deus nesta ocasião. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para mim uma bendição e privilégio grande estar com vocês nesta ocasião. Para mim é uma bênção e um grande privilégio estar aqui nesta ocasião para compartilhar com vocês alguns momentos de companheirismo em torno da palavra de Deus e o seu programa correspondente a este tempo final. Eu agradeço ao pastor Jorge Hernandes Martínez pelo convite a mim feito para estar nesta atividade aqui com vocês. E também agradeço a todos os ministros aqui presentes e cada um de vocês também que estão aqui. Por se reunirem aqui nesta ocasião, neste domingo, que é um dia que uma vez por semana se comemora aquele domingo de ressurreição de Jesus Cristo. E isso sempre. E agora vamos buscar a Escritura em São Lucas, no capítulo 19. É a passagem que narra a história do encontro de Zaqueu com Jesus, a partir do versículo 1, e diz: E Jesus, tendo entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a um sicômoro para vê-lo, porque Jesus havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, o viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E ele, apressando-se, desceu e o recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que ele entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se tenho defraudado alguém em alguma coisa, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão.
a salvar porque o Filho do Homem veio lo buscar que e se salvar había perdido. o que se havia perdido. La salvación de lo que se había perdido A salvação es nuestro tema do que se havia para esta perdido. ocasión. Puede Esse é o nosso tomar tema asiento si tiene para la esta bondad. ocasião. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Lo que se había perdido son los hijos, O que se havia perdido hijos de Dios. são os filhos e filhas de Deus. Con la caída del ser humano en el huerto del Edén, cuando Com a pecó queda Eva do y ser luego humano Adán, no jardim do Éden, quando Eva Aí. pecou e depois Adão, todo lo perdió Adán. Dios le había ali advertido que Adão si perdeu tudo. comía del Deus árbol de lhe la havia ciencia del bien y del advertido mal, que se Esse ele dia comesse da árvore da ciência do moriria. bem e do mal, morreria nesse dia, perdería el derecho a continuar viviendo perderia o direito eternamente. de continuar vivendo eternamente A la vida eterna y continúa viviendo e físicamente. morreu para a vida pero ya eterna. como un mortal, Porém, al continuou cual se le vivendo acabaron los días de fisicamente, vida, mas como um mortal, y vivió por todo para quem se acabaria os 930, dias de vida nesta terra. una buena edad, E por tudo Adão viveu 930 anos, uma boa idade. Mas não importa quantos anos uma pessoa viva, porque por mais que ela viva, os seus dias de vida se acabam nesse corpo terreno que nós temos. al perder la vida eterna, Adán perdió también E ao perder a vida el eterna, título de propiedad, Adão também perdeu título o título de propriedade, de la vida eterna, o título de propriedade da vida eterna que le había e sido de otorgado, toda a criação que lhe perdió havia sido outorgado. el derecho Adão perdeu o de ser direito rey sobre el planeta Tierra, de ser rei sobre o planeta perdió la Terra. herencia que Dios le dio. El planeta Perdeu Tierra a con herança todo que Deus lhe deu. lo que tenía O planeta Terra, y tendría com más tudo o adelante, que tinha si él e que teria mais adiante, fiel a Dios. se ele permanecesse fiel Pero a el título de Deus. propiedad lo tomó Dios. Porém, o título de propriedade, Deus o pegou de volta e tem permanecido na mão de Deus por milhares de anos, Que otro esperando hombre lo tome, que outro homem o que tome, vendría a ser un segundo Adán, o qual seria para um tomarlo, segundo Adão, abrirlo en el para cielo tomá-lo, pegá-lo y reclamar a todo abri-lo lo que no contiene céu. ese título de propiedad. e assim reclamar tudo que contém nesse título de propriedade. Es el Señor O Jesucristo. segundo Adão é o Senhor Jesus Cristo. El Hijo del Hombre venido Foi por para isso que buscar ele disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia al ser perdido. humano, a las personas escritas en el cielo, en el libro de la vida O del ser Cordero. humano, aquelas pessoas que estão escritas no livro da vida do Cordeiro no céu. Recordem Que los o que ele espíritus disse se numa alegrem ocasião: en mi nombre. não vos alegrais, Los nombres están escritos porque os espíritos se vos sujeitam em meu nome. Antes alegrai-vos, porque vossos nomes estão escritos nos céus. de todos E lá no que céu vivirán eternamente. está o registro de todas as pessoas que viverão eternamente. Los que estaban en la mente E de estas Dios
são aquelas pessoas que estavam na mente de Deus, como filhos de Deus, para serem manifestados nesta terra e viverem eternamente. Mas com a queda do ser humano, os filhos e filhas de Deus que teriam vindo desde o tempo de Adão e Eva tiveram que esperar, e na dispensação da graça, desde Cristo até hoje, é que estas pessoas estiveram vindo, chegando a esta terra, nascendo neste planeta Terra, escutando a pregação do Evangelho de Cristo, recebendo-o como Salvador, sendo batizadas na água no seu nome, Cristo batizando-as com Espírito Santo e fogo e produzindo o novo nascimento nelas. Primeiramente, tinham de nascer na dimensão da teofania, na dimensão dos Espíritos, dimensão da qual seria o Espírito ou o corpo angelical que elas receberiam, assim como o próprio Cristo, que antes de aparecer nesta terra em carne humana, como um homem e como o elo entre Deus e o ser humano, ele tinha, antes disso, o seu corpo angelical, que é chamado o anjo do pacto ou o anjo do Senhor, no qual Deus aparecia para os profetas que ele enviava. Ele aparecia em várias ocasiões para falar através desse corpo angelical, desse corpo teofânico. Algumas vezes ele aparecia na forma de uma luz, numa coluna de fogo. Outras vezes ele se deixava ver na forma de um homem de outra dimensão. Essa é a trajetória que todo filho de Deus tinha que tomar para vir e chegar a esta terra com vida eterna. Mas houve uma interrupção lá no tempo de Adão e Eva. E então, sem passarem por essa dimensão da teofania, desses corpos angelicais, nós viemos a esta terra. E como consequência, cada pessoa recebeu um espírito do mundo, não um espírito da sexta dimensão, não da dimensão de onde é o Espírito de Cristo, dimensão da qual é o anjo do pacto, senão um espírito do mundo. Por isso é que estão sujeitos a este mundo e aos sistemas deste mundo todos os seres humanos que nasceram após a queda de Adão e Eva até hoje. E por esta razão não tiveram vida eterna para continuarem vivendo nesta terra.
les ha tocado desde venir a Cristo la até tierra, hoje, a los que la Biblia menciona como hijos e hijas de Dios. correspondeu vir e chegar a esta terra Y aquelas pessoas que a Bíblia menciona como filhos e filhas de Deus. Estiveram vindo a esta terra físicos mortales, com corpos o en físicos cuerpos físicos mortales, mortais y con ou em un corpos espíritu físicos mortais, o cuerpo com um espiritual espírito del mundo, ou um corpo espiritual do mundo, de la dimensión não del um pacto, corpo no espiritual de la dimensión da dimensão do da anjo do teofania. pacto, não da dimensão da teofania. y por esa causa, E por esta razão, gracias, por esa causa han habido tantos problemas por este motivo, en esta tierra tem desde havido la caída tantos problemas nesta terra, de Adán y desde Eva, a queda de Adão en e el Eva, huerto del Edén. lá no Jardim do Éden. Todos esos problemas son la consecuencia Todos de la esses caída do problemas ser são humano no huerto consequência del da Edén. queda do ser humano lá no Jardim do Éden. Nosotros teníamos que venir a la tierra Nós tínhamos de vir con a vida esta eterna, terra con com el cuerpo vida que Dios eterna, diseñó desde antes de la fundación del mundo, com o corpo que Deus desenhou y para cada desde uno de antes da ustedes, fundação do mundo, y para con el mim espíritu, e para cuerpo cada um de espiritual vocês, angelical, e com Deus o desenhou espírito para mim, ou para corpo cada espiritual um e de angelical ustedes, desde que Deus antes desenhou de la para mim fundación e para cada um del de mundo. vocês desde antes da fundação do mundo. Hubo esos problemas. Mas houve esses problemas. Jesucristo, E então, Jesus Cristo, el hombre perfecto, o homem perfeito, em quem moraba Dios Deus morava, cuando todavía era un cuerpo angelical, quando ele ainda era um corpo angelical, recuerde que Cristo quando ainda decía não antes tinha o seu Abraão corpo de esse, carne. "Yo Lembrem-se do que Cristo Como disse: era antes Jesus que Abraão Cristo, existisse, antes de eu Adão. sou. era E el como ángel del Jesus pacto, Cristo era antes de Adão, era ele era o anjo do pacto, un hombre, ele era um pero de homem, otra dimensión. porém, Por eso él um dice, homem "Del de outra cielo he dimensão." descendido, Por isso é que ele no para disse: hacer mi voluntad, eu sino la desci voluntad do del céu, Padre. não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Muchas Pai. personas podían decir, "¿Cómo que descendiste del E cielo? muitas pessoas podiam Si dizer: naciste en Belén de como Judea, que ele desceu do céu si conocemos se nasceu Padre, em José Belém y da María, Judéia? y a tus hermanos? Se nós conhecemos Como, pois, seus dizes pais, que descendiste José, do cielo? Maria e seus irmãos, Descendió del como, cielo pois, dizes ter descido do en céu? su cuerpo Ele desceu do céu, para no llevar a seu cabo corpo angelical, la obra para efetuar, de redención, para realizar de salvación a obra da redenção, de todo a obra da salvação lo que se había perdido. de tudo o que havia se perdido. Él es nuestro pariente redentor, el que nos Ele é o nosso parente redentor. nos regresa É Ele quem nos a la redime. casa de nuestro Padre É Ele quem nos celestial, retorna nos regresa a la à familia casa de do Dios nosso Pai Celestial. como hijos, Nos retorna à família de Deus como descendientes como filhos e filhas de Deus, de Dios. como Por descendentes esa de causa Deus. fue que Dios Por esta razão foi que entre Deus la raza humana veio en un entre cuerpo a raça físico humana, llamado Jesús, y por eso fue que dentro de um corpo Jesucristo podía físico decir, chamado Jesus. "El que me ha visto a mí", E por isso Jesus podia dizer: quem me viu, San Juan, viu o Pai. capítulo 14. Y podía decir, São João capítulo 14. "El E Padre Jesus y yo, Cristo podia dizer: una". eu e o Pai San Juan capítulo 10, somos um. verso São 30. João capítulo 10, versículo 30.
é porque o corpo angelical de Deus é o anjo do pacto, é Cristo no seu corpo angelical, também chamado de o Espírito Santo, porque um espírito é um corpo de outra dimensão. E Cristo no seu corpo de carne, o anjo do pacto no seu corpo de carne é Jesus. E Deus o Pai, estando em Jesus, e o Espírito Santo estando em Jesus, essa é a plenitude de Deus manifestada em carne humana para realizar a obra da redenção, para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio para me buscar. E a quem mais? A cada um de vocês também. Por isso ele disse: eu também tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Aquelas também devo trazê-las, e elas escutarão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. A voz de Cristo, o bom pastor, é o evangelho de Cristo. As ovelhas são aquelas pessoas que escutam a voz de Cristo, o aceitam como seu Salvador. O aprisco é a igreja do Senhor Jesus Cristo. É aí que ele coloca essas ovelhas. É aí onde nascem essas ovelhas do Senhor, que são aquelas pessoas que escutam a pregação do Evangelho de Cristo. A fé de Cristo nasce em suas almas e elas o recebem como seu único e suficiente Salvador. São batizadas na água no seu nome. Ele as batiza com Espírito Santo e fogo e produz um novo nascimento nessas pessoas. E assim como nós tivemos de nascer nesta terra através dos nossos pais terrenos, para podermos entrar nesse reino terreno de mortais, nós também nascemos de novo. Nascemos no reino de Deus, nascemos da água, ou seja, do Evangelho de Cristo, e nascemos do Espírito Santo. E assim é como nascemos no reino de Deus, como filhos e filhas de Deus. E estas são as pessoas que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a casa de Deus, que é a família de Deus. E, consequentemente, o pai de família, que é Deus por intermédio de Cristo, ele nos dá o alimento a cada dia, o alimento espiritual, que é o mais importante. E nós o temos disponível em todos os dias da nossa vida, para assim alimentarmos a nossa alma, porque o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pedro dijo, e Jesus dijo, mis palabras son. Por isso é que Jesus disse: minhas palavras são espírito e são vida. E disse mais: não somente de pão o homem viverá, senão de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra é o alimento para a alma do ser humano.
el alimento Assim como o alimento del físico cuerpo. é o Y el alimento que no come para o alimento para corpo. el cuerpo, E a pessoa que não coma alimento para o corpo debilitando, vai enfraquecendo, se enferma vai se y se debilitando, muere. adoece e logo morre. Del que no come el alimento espiritual, E o que dizer da pessoa que não coma o alimento espiritual da palavra de Deus correspondente ao tempo em que lhe corresponde a viver? su fe Ela se debilita se espiritualmente, debilita sua y fé crece enfraquece la incredulidad. e então cresce a Y por incredulidade. consiguiente, muere E como consequência, espiritualmente, essa pessoa morre espiritualmente. está muerta. Sua alma está Y morta. quien único lo puede resucitar es Jesucristo. E o único que poderá ressuscitá-la é Jesus Despiértate, tú que Cristo. duermes, y levántate de los Desperta-te, tu muertos, que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. 5, Carta aos Efésios, capítulo 5, una resurrección versículo espiritual, una 14. resurrección Uma ressurreição de espiritual, la persona. uma ressurreição para a alma da pessoa. Es más A morte terrible espiritual que la muerte física. é mais Porque la terrível muerte do que a física, lo morte único que física, mata es porque a morte física, a única coisa que ela mata é o corpo físico, en mas a pessoa continua cuerpo vivendo, espiritual, ya no sea seu el cuerpo corpo espiritual, del mundo, quer seja no seu corpo espiritual do mundo ou no corpo espiritual la da sexta dimensão do paraíso. muerte segunda, la muerte A para el segunda alma morte es la más é a morte triste para a alma. que una persona puede E sufrir, essa é a mais triste que uma pessoa poderá sofrer. porque deja de existir para siempre. Porque essa pessoa deixará de existir para sempre, Su espíritu tanto a sua alma y su cuerpo. como o seu espírito. Recordemos e o que seu el ser corpo. humano es Lembremos que o ser humano é alma vivente, en un cuerpo que está espiritual vivendo dentro de un cuerpo de carne. num corpo espiritual que está dentro de um corpo de Por carne. consiguiente, E, lo más consequentemente, importante de la persona es o mais importante de uma pessoa é a sua por eso alma. es que dice la escritura que el alma que Por isso que a pecare, Escritura esa diz morirá. que a alma que pecar, essa morrerá. En San Mateo capítulo 16 Em São Mateus, no capítulo 16, dice Cristo: capítulo 16 de San Mateo, versos 24 al 28 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno do quiere versículo venir en 26 ao pos de mí, 28, Jesus disse aos seus niegue-se a si mismo discípulos: y tome su cruz y sígame. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua La cruz perderá. e siga-me, Todo el que pierda porque su aquele vida que por quiser causa de salvar mí, a sua vida, perderá. perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, ¿qué achá-la. aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? ¿O qué recompensa Ou dará el o que hombre dará o homem por su alma? em recompensa da sua alma? Lo que Viram? más valor tiene es el alma, porque eso es lo que en realidad O que tem mais valor é a alma, porque isso é o que realmente a pessoa é, alma vivente.
espíritu alma, y cuerpo espírito cuando la persona está e corpo. manifestada en esta tierra. Quando a pessoa está manifestada nesta terra Alma, e depois, espírito. quando morre, o sea, é alma e espírito. dentro del cuerpo O que quer dizer? espiritual. A alma dentro do corpo espiritual. Para todos los creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, cuando E para mueren, todos os crentes em Cristo nascidos de lo que novo, muere su cuerpo físico, quando eles fisicamente morrem, la dimensión, o que morreu é o seu corpo físico. el Porém, paraíso, como o es crente conocido, vai para outra dimensão, donde están todos los para a dimensão dos creyentes en redimidos, Cristo, para o paraíso, como é conhecido, que mueren onde estão todos os crentes em Cristo das eras passadas, con la que também promesa morreram fisicamente, de que la venida de e Cristo, com el a día promessa postrero, de que no último dia, na pasará por el vinda de paraíso, Cristo, los traerá, Ele y los resucitará, passará pelo resucitará paraíso e os trará, en cuerpos os ressuscitará eternos, em corpos cuerpos eternos, inmortales y cuerpos jóvenes corpos imortais, iguales, corpos jovens, cuerpo semelhantes glorificado, ao corpo ya que glorificado Jesucristo, que está tan joven, que Jesus Cristo tem e que está tão jovem como quando ele ressuscitou e subiu esa es la ao céu. promesa para todos los creyentes en Cristo, Essa é a promessa que han partido, para todos os crentes y em para los Cristo estén vivos que en el día partiram postrero, e para os que estiverem vivos que no forman- último dia formen la iglesia del Señor Jesucristo. La e promesa que es, formem a igreja do Senhor Jesus Cristo. A promessa seremos é de que, transformados quando nós os vejamos, y então llevados con seremos Cristo luego transformados a la e cena logo levados com de Cristo las bodas del Cordero. à ceia das bodas do Cordeiro. Así como Cristo subió al cielo y subieron con él Assim como los Cristo santos subiu del Antiguo Testamento, ao céu que resucitaron con Cristo cuando e com ele Cristo subiram os santos do ressuscitou, Antigo Testamento así también, que ressuscitaram com ele como fue en la primera venida quando de Cristo ressuscitou, sucederá assim também, en su como segunda foi na venida, primeira vinda de Cristo, sucederá na sua segunda vinda, será reclamado por Cristo quando nuestro derecho será a reclamado vivir por fisicamente Cristo por o toda a nosso eternidad, direito de viver eternamente, em fisicamente, cuerpo perfecto, cuerpo inmortal, cuerpo joven, o nosso direito de viver representará fisicamente 18 por toda a a eternidade. 21 años de edad. E de viver num corpo perfeito, num corpo imortal, num corpo jovem, que aparentará entre 18 a 21 anos de idade. Tão simples assim. E como nós nos iremos daqui da terra, Los carros de Dios despreocupe-se por disso. millares. Os carros de Deus se contam por milhares. Recuerden que el profeta Elías Lembrem-se fue de llevado que por un carro de fuego, O profeta Elias es un foi platillo levado volador, por um carro de o fogo, ovnis, o como qual le llaman. é um disco voador ou um OVNI, Cristo fue levantado al como é cielo chamado. también, y una nube Cristo lo ocultó. também foi levantado ao céu. Uma nuvem Y o así por ocultou. estilo tenemos el E testimonio assim bíblico sucessivamente, de que hay carros de Dios, nós carros de temos fuego, testemunhos como bíblicos los que de que há carros de Deus, carros de fogo, al profeta Eliseo, como aqueles que los protegiam montes ao estaban profeta llenos de carros de Eliseu. fuego, que son ángeles de Dios, Os montes estavam repletos de carros de fogo, que são anjos de Deus, al segundo Elías, que estavam como protegendo protegieron o segundo al primer Elias, Elías. como também Recuerden que protegeram o primeiro Elias. Lembrem-se de que até o anjo de Deus Una comida al preparou profeta Elías, una tortilla uma comida para o profeta Elias, y um bolo, trajo agua también, cuidando a su profeta.
bem como lhe trouxe água, cuidando do seu profeta, y que estava muito preocupado de Jezabel. e que estava fugindo de Jezabel. Elías iba rumbo Elias al monte estava Horeb, arrumando, o sea, al Sinaí, indo a caminho do Monte Horebe, ou seja, ao Monte Sinai, Monte de Deus. Dios le dio esa comida, Dios Deus lhe deu manifestado en essa su ángel, comida. el ángel del pacto, Deus por manifestado no palabra seu más anjo, clara, no Dios anjo do a través de pacto. Cristo, Ou Cristo falando puede mais comunicar claramente, que es Deus por meio de la Cristo, imagen del Dios viviente, Cristo no seu corpo angelical, que é a imagem do Deus vivente, la comida o qual lhe preparou al profeta Elías, essa y le comida, trajo también agua, e também trouxe água para o profeta Elias. panes y peces también, para los Por acaso ele também não deu pães e que era peixes tarde y no para aquelas pessoas había que comida estavam suficiente para ellos, na sua atividade, y en ciudades cercanas, en quando más de já una era ocasión, tarde e não havia comida Lo hizo. suficiente para todos? no E entre eles, transformó, convirtió las e aguas mesmo naquelas del cidades agua en vizinhas, vino em mais las de uma vez, bodas de Caná. ele o fez. Depois não converteu as águas em vinho Él también, lá así nas como bodas da de el pan Canaã, espiritual, pois al ele profeta também, Elías, assim como nos dá o pão le espiritual, preparó comida. Recuerden ele que el também mismo preparou que le dio comida para o profeta maná del Elias. cielo al pueblo hebreo, Lembrem-se de que o mesmo y carne que también, deu para o ahora povo está hebreu preparando o la maná comida do céu e al também profeta carne, Elías. Y ali estava preparando a comida para o profeta lo Elias. pone a tomar una siesta, E o colocou y después lo para despierta, fazer uma y cuando Elías cesta. mira, ve otra Depois o despertou, torta de harina y también agua. um cochilo, e depois o despertou. E quando Elias olhou, viu outro bolo e também Y se tinha água. fortaleció, y caminó por 40 días. Elias sin comeu comer de más novo, se ni fortaleceu beber, hasta que e llegó caminhou depois por al 40 monte dias, sem comer e sem beber mais nada, y allí até que chegou ao Monte Sinai. se metió a dormir E ali en una ele cueva. entrou na caverna e foi dormir. El Señor proveerá. Siempre O Senhor provisto proverá. el alimento espiritual y el Ele físico sempre también. proveu o alimento espiritual e o alimento físico para o ser humano. Que produce la tierra Todo o alimento es que a terra produz por bendición de Dios. é pela bênção de Deus. Creó y sembró las Foi Ele semillas quem en la semeou. tierra. Foi Ele quem criou e semeou as sementes na terra. O que quer dizer? Deus esteve alimentando a humanidade, ¿Quién es el padre de porém familia a que humanidade alimenta? não tem se dado conta de quem é o pai da família e que alimenta a família Y Él es humana. el que nos alimenta. É Deus. Nuestra alma con su palabra, E é nuestro Deus tiempo. quem alimenta a nossa alma com a sua palavra para o nosso tempo. Sea É alimentado, importante que o ser humano seja alimentado. sea alimentado físicamente, O ser humano integral seja alimentado fisicamente, por consiguiente, seja sea alimentado su alma, no y seu sea corpo, alimentado consequentemente espírito também. seja alimentada a El sua ser alma humano integral es e alma, também alimentado o espírito, seu cuerpo, espírito, y porque o ser humano necessita integral é alma, espírito e corpo, alimento espiritual para el alma, e ele para el necessita espíritu, do alimento para o espiritual corpo para a também. alma, para o espírito e também para o corpo. Es importante que el ser humano sepa lo que É importante que o ser humano saiba o que ele é. es, y así podrá saber también quién es Dios, Assim também poderá saber quién es Dios quem revelado é Deus. en y a través Quem é Deus de revelado. Jesucristo.
em Jesus Cristo e através de Jesus Cristo. Porque é por meio de Jesus Cristo que Deus se revelou, se deu a conhecer a raça humana. E é por intermédio de Jesus Cristo que Deus criou os céus e a terra. São João capítulo 1, do versículo 1 ao 20, carta aos Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3. Por ele foram criadas todas as coisas. E também no capítulo 1 de Colossenses, versículos 12 ao 25. Cristo desceu à terra. O anjo do pacto desceu à terra. Criou o seu corpo de carne no ventre da Virgem Maria, que concebeu do Espírito Santo. E depois, quando ele nasceu, foi nada menos que o corpo físico de Deus. Por isso é que Cristo dizia: quem me viu, viu o Pai. Esse corpo físico veio conforme ao que foi representado através dos profetas. Deus se velou e se revelou temporariamente por meio dos profetas. Depois ele se revelou através do corpo de carne chamado Jesus, que foi criado por Deus com o propósito de redimir todos aqueles que haviam se perdido e restaurá-los à vida eterna, para que lhes dê salvação e vida eterna. O ser humano sem Cristo não tem esperança alguma. E se pensa que tem, esse é um pensamento, é uma ideia da sua imaginação. Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. São João capítulo 14, versículo 6. Portanto, não há muitos caminhos, há um só caminho, que é Cristo. Ele é a nossa paz, o qual nos reconciliou com Deus e nos colocou em paz com Deus. É importante nós sabermos o que o ser humano é, para então sabermos quem é Deus, por meio de Cristo, o nosso Salvador, o qual veio para buscar e para salvar o que se havia perdido, colocá-los, restaurá-los à eternidade com vida eterna e restaurá-los ao reino de Deus, restaurá-los à herança que lhes corresponde, porque são herdeiros de Deus, como são também os filhos de um pai de família, e são co-herdeiros com Jesus Cristo, o Filho de Deus. De tudo o que Cristo é herdeiro, todos os crentes em Cristo são co-herdeiros com Ele. E para que tenhamos uma ideia clara dessa bênção que todos os crentes em Cristo têm, vamos ler no capítulo 1 do Apocalipse, começando do versículo 4 até o 6, onde nos diz: João, as 7 igrejas que estão na Ásia,
graça e paz seja da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Ele nos fez o quê? Reis e sacerdotes para Deus. Aí nós temos a ordem sacerdotal, celestial, a ordem sacerdotal do reino de Deus. E no Apocalipse capítulo 5, nos versículos 8 ao 10 nos diz: e havendo tomado o livro, ou seja, o livro selado com 7 selos, e havendo tomado o livro, os 4 seres vivientes e os 24 ancianos se postraram delante. Os 4 animais e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro. Todos eles, tendo harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque tu foste morto, com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E também no capítulo 20 do Apocalipse, do versículo 4 em diante, quando nos fala do reino milenar do Messias, nos diz: los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, e los que no habían adorado a la bestia vi tronos, ni a su imagen, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 anos para começar, e depois por toda a eternidade. Segue dizendo: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. para entrar ao reino milenial. Ou seja, que o restante dos mortos não serão ressuscitados para entrarem no reino milenar, senão depois do milênio, para irem ao julgamento final, ao juízo final. Porém, os crentes em Cristo são ressuscitados antes de começar o milênio e mesmo antes de começar a grande tribulação. A ressurreição dos crentes em Cristo é a primeira ressurreição. Eles pertencem à primeira ressurreição, que é a ressurreição para a vida eterna, com corpos eternos, corpos glorificados e jovens para toda a eternidade. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. E é ser uma pessoa bem-aventurada aquela que tem parte na primeira ressurreição, na ressurreição que Cristo efetuará na sua vinda no último dia, quando ressuscitará os crentes mortos nele em corpos glorificados e jovens.
e aos que estivermos vivos nos transformará. E então todos seremos jovens, aparentando a idade de 18 a 21 anos de idade. Los ancianos volverán a ser jóvenes, pero jóvenes no en el mismo cuerpo que tenían, Os anciãos voltarão a ser jovens, e os jovens cuerpo eterno, inmortal,